Amém, igreja? A gente sempre fala amém, igreja, e a gente ouve um amém de volta. Então, eu estou ouvindo o amém que vocês estão dizendo aí na casa de vocês, em nome de Jesus. E nós vivemos um dia de muita correria, estamos ocupados com muitas coisas, mas nós não queremos ser surpreendidos como foram surpreendidas as pessoas nos dias de Noé. Infelizmente, e de acordo com o que havia sido predito por Deus, o Senhor estabeleceu a arca para que Noé salvasse a sua casa e a sua família. E as pessoas não se preocupavam com o que estava acontecendo. Mas foi uma surpresa, veio o dilúvio e todos se perderam com aquela enchente. Mas Noé obedeceu a Deus e se salvou. Em Mateus 24, de 32 a 44, diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo, está às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Passará o céu, a terra, porém as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Mas, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Portanto, senão o Pai. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, olha o que acontecia nos dias anteriores ao dilúvio. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e a todos levou. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo e um será tomado e deixado o outro. As 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de uma família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. E o versículo 44 de Mateus 24 diz assim: Por isso, ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quero fazer outra oração. Senhor, ministre aos nossos corações nesse dia, que a tua palavra tenha um efeito que o Senhor sonhou para esse dia e para os nossos corações e para todos aqueles que estão ouvindo. Cumpra em nós o teu querer. Abre o nosso ouvido e o nosso entendimento para que a sua advertência, para que a tua palavra venha nos trazer vida. Sê conosco em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Eu falei no começo, talvez nós tenhamos perdido, mas como foi nos dias de Noé? As pessoas viviam normalmente, as pessoas estavam preocupadas com as suas próprias casas, com as suas próprias vidas, e não perceberam que elas estavam se distanciando do propósito de Deus. E aqui em Mateus 24, o contexto que está dizendo é da volta do Senhor Jesus. E ele está falando, assim como foi nos dias de Noé, será também a volta de Cristo. As pessoas vão estar despercebidas. Por que o Senhor coloca isso na Bíblia? Não seria mais fácil? Vocês vão estar salvos, vocês já são salvos. Vocês podem viver como vocês quiserem, que está tudo bem. Mas o Senhor está advertindo para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. O Senhor está nos advertindo para que a gente fique atento aos sinais. Temos vivido dias muito esquisitos, muito estranhos. Eu, para entrar no trabalho todos os dias, uma pessoa pega um revólver, que parece um revólver, um termômetro, e põe na minha cabeça e escaneia a minha cabeça. Isso é normal? Não é normal, mas de repente já estamos sendo doutrinados para um processo futuro bem próximo de controle das nossas vidas. Para que você entre nos estabelecimentos, você vai ser escaneado. Eu não quero passar por isso. Mas eu tenho que estar fortalecido no Senhor para entender o que está acontecendo. Eu não posso estar despercebido. Eu quero compartilhar com vocês o cenário que estava acontecendo nos dias de Noé. Em Gênesis 6, versículos de 5 a 8, diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Olha o povo que habitava a terra
contexto na vida de Noé. Era um povo mau, que estava se multiplicando na terra, e que o desígnio do coração daquela população, daquele povo que vivia com Noé, era mau. O interesse deles era um interesse egoísta. Eles estavam voltados somente para os seus interesses. Eles não se preocupavam com a vida do outro. Eles não se preocupavam com o propósito de Deus, por aquilo que Deus tinha estabelecido para a vida deles. E o Senhor falou assim: eu vou acabar com esse povo. Eu não quero que esse povo encontre salvação. Tamanha era a maldade. As pessoas estavam completamente envolvidas nos seus próprios desígnios, e o desígnio do coração daquela população era completamente mau. Em Mateus 24, o versículo 38 a 41, que eu já li um pouco para trás, diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. A vida era normal até que o dia que Noé entrou na arca. Ali começou uma mudança. E não o perceberam, eles nem viram que Noé havia entrado na arca, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. A maldade do homem se multiplicando, as pessoas estavam distraídas e desapercebidas. Quantas vezes eu me pego desapercebido? Estavam em suas vidas normais, casando, dando em casamento, comprando, vendendo, fazendo negócio, no meu caso instalando madeira, trabalhando, cuidando da minha casa, me preocupando com os meus filhos, que são obras e coisas naturais, normais e que não é pecado, nada disso é pecado. Mas o grande erro que aconteceu com aquele povo era o desígnio do coração deles, e que eles não percebiam que existia um Deus, que existia um plano, e que eles deveriam estar submissos a essa vontade. O desígnio deles era completamente mau. Nós sabemos que quando o Senhor veio para essa terra, Ele veio transformar aquilo que se havia caído. Ele veio transformar e restaurar aquilo que se havia perdido no Éden. E Ele tem transformado as nossas vidas. Mas muitas vezes, quando eu me pego despercebido, eu vou me distanciando do propósito que Ele tem para a minha vida. Automaticamente, eu começo a fazer a vontade do meu coração e deixo de cumprir o desígnio dEle para a minha vida. E esse era o contexto que estava acontecendo nos dias de Noé. Se isso não fosse mais acontecer com a humanidade, Jesus não ia colocar isso lá no final de Mateus, quando ele está falando do contexto da volta de Cristo, da volta dele, da volta do Espírito Santo para buscar e arrebatar a igreja, ele não estaria mais falando. Ele falou, isso já está resolvido, mas ele está dizendo, fala assim, olha, prestem atenção, não estejam desapercebidos, porque eu vou voltar e vou arrebatar a minha igreja. Eu não quero que ninguém fique para trás. Eu quero que todos subam, porque eu enviei meu filho com esse propósito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você está despercebido, não fique mais despercebido. Volte para o Senhor, porque você já conhece a verdade. E Cristo já te libertou. Então, o Senhor está nos advertindo para quê? Para que nenhum de nós venhamos nos perder, mas que nós todos venhamos ser salvos. Existe a necessidade de estar ligado, sensível espiritualmente e não mais desapercebido. Nós nos acostumamos com a prática de vir à igreja. Agora Deus deu uma balançada no mundo, permitiu uma balançada no mundo, porque a gente está entendendo o que é ser igreja. É um pouco diferente de vir à igreja. É um pouco diferente de vir e cumprir os nossos propósitos e as nossas habilidades que o Senhor nos deu, ministeriais. É ser igreja onde nós estivermos, comprando, vendendo, casando, dando-se em casamento, sendo pais, sendo filhos, fazendo tudo naturalmente. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas, para que nós venhamos ser diferente do cenário que acontecia nos dias de Noé. Mas se Jesus diz, como nos dias de Noé vai acontecer? Vai acontecer, mas a igreja vai se livrar dessa e nós vamos ser esses, vamos prevalecer e permanecer até o fim e subir com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Eu creio nisso aí, por isso que o Senhor está transformando, está trabalhando nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela é alimento, ela é luz para os nossos caminhos, ela nos levanta, mas ela também nos corrige. Não tem como um pai só fazer carinho na cabeça do filho.
O pai tem que falar, meu filho, você está indo para o caminho errado, vamos voltar para esse caminho. E o Senhor tem isso para as nossas vidas, igreja. A gente não pode estar desapercebido. Só de vir à igreja, entregar e dízimo, isso é fácil, qualquer pessoa faz. O Senhor quer o quê? Que nós sejamos sensíveis aos desígnios dele para a nossa vida. Porque o coração do homem, por natureza, é mau. Nós nascemos debaixo da semente do pecado. Jesus veio transformar o desígnio do nosso coração e com isso o nosso caráter. E nós precisamos estar apercebido para que a gente não fique de fora, que nós sejamos uma igreja forte. Não importa se nós estamos cada um em uma casa. Nós temos um lema aqui, não é? Cada casa, uma igreja e cada discípulo um sacerdote. Vamos exercer esse nosso sacerdócio onde nós estivermos. Não vamos perder tempo. Ah, eu não posso ir para a igreja, então tá bom. Eu vou criar uma outra coisa. Vou fazer um churrasco às 10 da manhã. Vou fazer outras coisas. Porque eu não preciso mais para a igreja. Ninguém vai saber que eu não fui. Gente, eu não sirvo a Jesus por causa de uma instituição, eu sirvo a Jesus por aquilo que Ele fez no meu coração. Nós devemos servir a Jesus por aquilo que Ele transformou nas nossas vidas, e não por uma aparência. Nós não vivemos de aparência, nós vivemos de uma vida de quem foi realmente transformado, e é isso que a gente precisa fazer. Outra coisa, eles não perceberam que aquela arca representava o juízo de Deus. Você imagina um barco sendo construído no meio do nada e eles falaram, Noé simplesmente pirou. O tiozinho não tá bem da caixa, não. Ele tá louco. O que ele está construindo? Um barco num lugar onde não tem um volume de água para isso? Mas eles não estavam vendo que existia uma palavra de Deus, uma direção de Deus. Mas Noé firmemente foi edificando a arca, Às vezes eu me sinto como Noé. Porque o Senhor falou para a gente edificar uma igreja. E tem hora que fala, esses pastores são todos loucos. Eles estão edificando a igreja. Ok, mas a edificação que está sendo feita da igreja tem um objetivo e um propósito. Para que todos venham ser salvos. Para que todos venham conhecer o Senhor. Para que todos venham ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Ou seja, a igreja é uma ferramenta de salvação. É um instrumento de salvação na vida das pessoas. Só que essa arca foi um instrumento de juízo também na vida daquelas pessoas. Porque quando veio o dilúvio, a arca levou a todos e salvou a família de Noé e Noé. Gente, nós somos a igreja de Cristo, a gente precisa estar fortalecido e como igreja, nós precisamos estar dentro do barco para que quando vier o dilúvio, a gente não venha se perder, nem para lá e nem para cá. Porque o Senhor nos ama e quer nos salvar. Nós somos esse instrumento de salvação na vida das pessoas. Ainda que a pressão contrária seja grande, existe um propósito da nossa existência como igreja. E a igreja não é o templo, a igreja somos nós. Assim como a arca. Esse cenário do tempo de Noé relata muitas coisas delicadas e sérias. Pessoas desapercebidas podem ter o coração endurecido. Quando a gente se relaciona com uma pessoa com frequência, nós conhecemos quais são as atitudes da pessoa, nós conhecemos como a pessoa age e reage. Quando há um distanciamento, a gente vai se tornando estranho. A gente vai se tornando estranho dessas pessoas. Então, quando eu me afasto do convívio das pessoas do reino, ou quando eu me afasto do convívio da leitura bíblica e do convívio da oração, eu vou me afastando do Senhor. E vou ficando, sem perceber, desapercebido, e meu coração pode ser endurecido. Em Hebreus 3, o verso 12 a 15, diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, mas para se apartar do Deus vivo. Vou ler de novo. Vede, irmãos, Hebreus 3, de 12 a 15. Se você estiver abrindo aí em sua casa. Tivemos problema com o nosso PowerPoint também. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até
o fim. Vou ler de novo o 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação. Ou seja, as situações vão vir, e as situações sempre tentam nos paralisar. Elas tentam nos desanimar. Eu vou falar da experiência própria. Eu passo por batalhas na mente gigantescas. E essas batalhas querem o quê? O tempo todo me paralisar. Não vale a pena, não faça isso, não faça aquilo. Passa na minha cabeça, pode ser que passe na cabeça de vocês. Agora, eu tenho que permanecer firme até o fim para que eu venha receber essa coroa. Eu não tenho como parar e em algum momento me desviar, porque assim que eu paralisar do propósito que Deus colocou para a minha vida, eu vou ter o meu coração endurecido sem perceber. Sem perceber, meu coração vai endurecendo, a hora que vi, já está duro, como um coração de pedra. E o Senhor não tem isso para as nossas vidas, Ele tem uma solução. Ele já se entregou por nós, e que essa solução venha acontecer nas nossas vidas. Nós não venhamos mais perder para a própria batalha da nossa mente. Que as batalhas das nossas mentes venham cair por terra em nome de Jesus. O Senhor quer nos advertir, os tempos são complicados. E o que nós, como igreja, temos feito? O Senhor quer nos levantar e levantar uma igreja forte. Mas uma igreja forte é uma igreja sarada. Uma igreja que não paralisa nos obstáculos, mas que usa os obstáculos para chegar mais próximo do Senhor. Esses somos nós, igreja. Vamos nos levantar, não importa o que esteja acontecendo hoje na vida de vocês ou na minha vida. Nós vamos pisar por cima desse obstáculo para nos aproximar mais do Senhor. E não para que isso venha nos paralisar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, igreja. De forma prática, o que eu quero compartilhar com vocês, que a gente pode aprender com essas passagens bíblicas a respeito de Noé, é que o ponto 1, se você puder escrever, diz assim, que Cristo nos comprou para que estivéssemos eternamente com Ele. Jesus Cristo nos comprou para que estivéssemos eternamente com Ele. Ou seja, nós fizemos um diagnóstico de como são os dias de Noé e como Jesus disse que poderia acontecer no final dos tempos. Agora eu quero pegar isso de forma prática para que nós não passemos por essa situação como aqueles dos dias de Noé. Então, Cristo nos comprou para que estivéssemos eternamente com Ele. Ele fez uma nova aliança com o homem através do seu sangue e nos fez participantes do teu reino. Jesus nos fez participantes do teu reino. Em Mateus 14, verso 24, diz assim. Marcos 14, 24. Então disse Jesus, este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Em 1 Coríntios 7, 23, a parte A, diz assim, por preço fostes comprados. Igreja, nós fomos comprados por um preço. Nós fomos comprados por um preço de sangue. Fomos comprados por um preço alto. Nós fomos comprados por um preço que não teria como ele voltar atrás. Por isso que Jesus diz assim, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Porque ele, quando ele decidiu, foi uma decisão sumária. Foi pelo sangue, foi através da morte. E é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. A gente tem que se posicionar e não voltar atrás jamais. Porque Ele está nos esperando, Ele tem um propósito, um chamado, e essa eternidade de Jesus Cristo acontece para nós já hoje. A partir do momento que eu entrego a minha vida para Ele, o reino dele passa a habitar no meu coração e a minha vida começa a ser transformada. E conforme eu vou me relacionando com Ele, mais e mais eu vou sendo transformado, porque um dia nós vamos estar com Ele na glória, reinando junto com Ele. E é isso que Ele tem para as nossas vidas. Ele nos adverte porque Ele não quer que nenhum de nós venhamos nos perder. Amém? Em 1 Pedro 18, 19 diz assim, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida pelos seus antepassados. Ou seja, a forma que nós aprendemos, que nós nascemos, que nós vivemos, foi de uma maneira vazia, que nós viemos da geração de Adão. E nós não fomos comprados por sangue, ou por ouro ou prata, nós fomos comprados por sangue, por algo que tem muito mais valor.
E essas coisas não passam, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Ou seja, Cristo nos comprou para que estivéssemos eternamente com Ele. Fomos comprados por um preço de sangue. O ponto 2 dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração, diz assim: os seguidores de Cristo devem estar sempre prontos para o seu retorno. Confesso para vocês que conheci o Senhor há 22 anos atrás e a gente vem nessa caminhada, o Senhor vem tratando das nossas vidas, mas por muitas vezes eu me esqueço que o Senhor Jesus vai voltar. Eu me esqueço. E a igreja também se esquece. Quando a gente foca nas nossas vidas completamente no nosso interesse, ou até mesmo de um crescimento da igreja, ou de um crescimento profissional, eu estou esquecendo, e eu posso me esquecer que Jesus Cristo vai voltar para arrebatar a igreja. E então os seguidores de Cristo não podem esquecer a momento nenhum que Jesus está para voltar. E quando ele voltar, o que ele vai encontrar? Ele vai me encontrar na direção dele, ou ele vai me encontrar afastado daquilo que ele sonhou para a minha vida? Isso fala de um estilo de vida. Isso fala de um estilo de vida. Em Apocalipse 22, 12, diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Em Mateus 24, 42 e 44, diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que vem o nosso Senhor, o vosso Senhor. Por isso, ficai também apercebidos, porque a hora em que não cuidar, o Filho do Homem voltará. Já pensou? Que tristeza. Nós vemos nesse mesmo capítulo 24 de Mateus, depois tem a parábola das 10 virgens, as virgens prudentes e as virgens, e as 5 que não, que ele fala que são nécias, são loucas, que se tornaram imprudentes. Eram virgens, elas estavam separadas com um propósito, mas elas não tinham o azeite. Elas se distanciaram. Então nós, como seguidores de Jesus Cristo, temos que ter em mente o tempo todo: Jesus vai voltar para levar a igreja. Ele vai voltar para nos arrebatar. E a gente não pode ficar de fora. A gente não pode se esquecer. As coisas desse mundo não podem nos embaraçar de uma forma que nós venhamos ficar com o coração endurecido e a gente se distancia do propósito que Ele tem para as nossas vidas, igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a gente venha se levantar. Que todo embaraço caia por terra e a gente venha estar com a nossa botija de azeite sempre cheia e preparada para a volta do Senhor Jesus. Amém? O ponto 3 dessa palavra diz assim: a volta de Cristo é o cumprimento de sua promessa, que tem como um dos atributos o arrebatamento da igreja. A volta de Cristo é o cumprimento de sua promessa, que tem como um dos atributos o arrebatamento da igreja. E que diz aqui em 1 Tessalonicenses 4, 17. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Para sempre. Ou seja, a volta de Cristo, tudo aquilo que Ele nos prometeu a nível de salvação, vai se concretizar naquele momento. A hora que nós fomos arrebatados com o Senhor. Isso se nós formos arrebatados, se nós não subirmos antes. Né? A palavra também diz que, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tem separado, para quem é? Então, o que nós temos separado? Para quem é? E eu quero tratar o ponto 4, que para mim é o principal de todos eles. Um não é independente do outro, mas no meu ponto de vista, pelo pouco que eu conheço da presença do Senhor e do que eu já li da palavra, o ponto principal é que Deus não quer que ninguém fique de fora. Deus não quer que ninguém fique de fora. A gente sabe que lá no final de Mateus, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos no final: portanto, ide por todo o mundo e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e deixou uma promessa: que eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, Ele quer que nós, como igreja, não ficamos paralisados, mas que a gente possa ir
e fazer discípulo, para que a gente possa ir e falar do amor de Cristo, para que a gente possa ir e viver aquilo que Ele já deu para as nossas vidas, porque a semente que Ele tem nas nossas vidas é muito preciosa. Que essa preciosidade não fique mais paralisada. Se você puder e quiser fazer uma análise com a sua própria vida, quanto da semente do reino você tem semeado? Quanto da semente do reino eu, Márcio, tenho semeado? Porque o semeador um dia semeou sua própria vida em nossas vidas e nos deu sementes, para que essas nossas sementes venham a ser distribuídas pela face da terra. E essas sementes vão nascer e vão crescer. Eu estou paralisado ou eu estou caminhando? O Senhor quer que todos nós venhamos caminhar. Porque quando eu paraliso, eu deixo de cumprir um propósito e um chamado. Se em uma empresa eu ficar chateado e não quiser exercer minha função, eu não vou estar sendo hábil por aquilo que eu fui chamado. O Senhor nos chamou, nos salvou, nos deu um propósito. Então, que nós não venhamos mais ficar paralisados e se o nosso coração endurecer, será que a gente vai estar com Ele? Igreja, vamos andar, vamos caminhar, vamos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Jesus não quer que ninguém fique de fora. Amém? Um versículo muito conhecido, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Não importa o estilo de vida que vivemos até agora. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não nos julga pelo tempo da nossa ignorância. Ele nos ama e quer nos restaurar por completo. Jesus se fez pequeno para que pudéssemos vê-lo e segui-lo. Porque Deus é algo tão grande que não cabe na nossa cabeça. Então Deus falou assim, peraí, eu vou me fazer como um deles, para que ele possa me ver. E ver que existe um modelo de homem que tem uma vida separada, que tem uma vida diferente, porque é capacitada pelo Espírito Santo. Depois ele pegou e derramou esse Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nós fôssemos o Cristo aqui hoje. O Cristo. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então quem vê a nós, vê a Jesus Cristo através das nossas atitudes. E essa transformação precisa ter acontecido e está acontecendo nas nossas vidas. Não importa se até hoje ou até 5 minutos atrás os nossos pensamentos eram ruins. Não importa se até hoje ou até agora o estilo de vida é ruim. O Senhor quer transformar e vai transformar. Basta uma decisão, basta um posicionamento, basta você querer e falar, Senhor, vem e transforma a minha vida. Toma o controle do meu coração, das minhas emoções, para que eu venha refletir a tua glória aonde eu estiver. Para que eu não venha mais agir da forma que eu agia no passado. Para que eu não venha mais viver completamente, dissolutamente longe da tua presença. Com desígnios de coração mau, mas transforma esse coração e põe um coração de carne sensível à sua vontade, Deus, em nome de Jesus. O Senhor tem isso para as nossas vidas, o Senhor tem isso para as nossas vidas, igreja, em nome de Jesus. Vamos nos levantar como igreja forte, colocando em prática tudo aquilo que Ele já derramou sobre nós. Ele não quer que ninguém fique de fora. Como nos dias de Noé, muitos podiam perder esse processo de salvação, mas nós, Igreja Forte de Jesus, não vamos perder, nós vamos estar firmes com o Senhor e nós vamos reinar com Ele, em nome de Jesus, amém, igreja? Amém, igreja, a gente precisa estar firme. Em João 14, de 1 a 3, diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, ou seja, Jesus já foi, já preparou todas essas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, depois que eu for e arrumar a casa para vocês, eu vou vir outra vez e vou te levar para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também, para que onde eu estiver, estejais vós também. Igreja, não importa quão ocupado estejamos, nós não ficaremos de fora. Sabemos o preço que foi pago e somos participantes de seu reino. Quero ler mais um versículo que está em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Vou ler de novo. 1 Coríntios 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos,
Sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Vamos permanecer firmes naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, igreja. Em nome de Jesus. Não importa. Trabalhe com entusiasmo e sejam firmes. Porque nós vamos mudar essa história em nome de Jesus. E nós vamos estar percebidos a toda a vontade do Senhor e com Ele nós vamos reinar. Amém? Quero fazer uma oração por vocês. Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos ser diferentes. Que nós não venhamos ser como foram as pessoas nos dias de Noé. Que apesar de nós casarmos e nos darmos em casamento, que apesar de nós tomarmos conta de nossas casas, de nossas empresas, de nossas famílias, de nossas igrejas, nós estamos percebidos à sua vontade e continuamos sendo um instrumento do Senhor. Toca no coração de cada um, toca no coração dos meus irmãos, toca no meu coração, Senhor. Quantas lutas nós temos nas nossas mentes, mas o teu chamado e o teu propósito é muito superior, meu Deus, em nome de Jesus. Que cada um de nós venha receber essa palavra e entender o tamanho do chamado, o tamanho do propósito, o tamanho do seu sonho para as nossas vidas, meu Deus, em nome de Jesus. Não importa se até agora estiveram vivendo em vida de erro, mas que venha haver o arrependimento e o posicionamento, porque o Senhor é aquele que faz nova todas as coisas. Eu peço que a sua unção e a sua bênção venham estar no coração de todos, que todo embaraço caia por terra e que a sua direção venha reinar a vida de todos os meus irmãos e a minha vida. É o que eu te peço, Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém, igreja? Eu peço ao Senhor que essa palavra realmente possa morar no coraçãozinho de vocês. E que todo mundo que tiver um encontro com você na rua, ou onde for, fazendo negócio, venha falar, vai ali um homem e uma mulher de Deus. Vai ali uma pessoa que foi transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E que tem uma palavra de vitória, que tem uma semente de vida todas as vezes que abre a boca. Eu quero isso para a minha vida e eu sonho isso para vocês, igreja. Em nome de Jesus, que o Senhor nos transforme e nos cure, em nome de Jesus. Amém?